Meus caros e prezados irmãos, a paz de Cristo e o amor de Maria, nossa mãe. Vocês sabem que esses nossos encontros, eles têm um caráter mais dialogal, mais catequético, mais de instrução, não é? Não é um programa de notícias católicas, de conferências católicas ou de comentário de episódios católicos. Porém, por ser um programa catequético, necessita que nós ajustemos alguns pontos para o nosso caminhar doutrinal adequado à doutrina da Igreja, e por isso mesmo do magistério, para que isso não se converta numa pedra de tropeço. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, não me esquecerei que no caminho havia uma pedra. Hoje nós estamos enfrentando dois graves problemas: o fatimismo e o miguelismo. O fatimismo é o fato de absolutizar o terceiro segredo de Fátima sem ouvir a igreja, sem querer ouvir a igreja, que o pior é isso, né? Sem pesquisa, sem estudo. Por exemplo, o livro Memórias de Irmã Lúcia, ele é volume 1 e 2. As pessoas permanecem lendo o volume 1, esquecido dos esclarecimentos da Irmã Lúcia no volume 2, no tomo 2, na parte 2, em que ela diz que Nossa Senhora tinha dito que se houver conversão dos corações, se houver muita oração do terço, todos esses castigos e tragédias, cataclismas, né, rebordosos na natureza, seriam perdoados. Isso ninguém quer saber. As pessoas querem a tragédia, a desgraça, o fim do mundo, esquecidas que quando isso acontecer, elas estarão dentro disso. Então, fatimismo é absolutizar Nossa Senhora, como alguns grupos e movimentos que nós conhecemos, mandando para a casa das pessoas revistas, panfletos, broches, imagens, quadros, e depois chega uma conta impagável. Esses movimentos marianos fatimistas, vocês sabem de que eu estou falando, eles levam Nossa Senhora na sua casa e ali deixam uma série de adereços de Fátima. E daqui a 15 dias chega uma conta milionária para você pagar. Algo assim bastante desonesto da parte de quem faz isso em nome da igreja e em nome da Virgem de Fátima. Agora mesmo eu estou acompanhando uma família, deixaram lá uns tecinhos, uns brochezinhos, umas medalhinhas, chegou agora uma conta absurda de quase R$2.000. Isso é estelionato religioso em alto grau. E por fim, o miguelismo, de querer associar pessoas a São Miguel, formando assim um exército, como se não houvesse São Rafael, como não houvesse São Gabriel, se não houvesse as miríades, tronos, potestades, dominações. E passando a ideia de que São Miguel está lutando por Jesus até a sua volta, que São Miguel está num combate nos céus de Fortaleza, e no Piauí, e no Maranhão, em Sergipe, no Recife, Salvador, São Paulo e Rio, Santa Catarina e Porto Alegre, Manaus, Belém do Pará. São Miguel só está guerreando em Fortaleza? Será que Fortaleza virou a Sodoma e Gomorra, Ceará e Fortaleza? Amados irmãos, São Miguel não é onipresente. Onipresente é Deus. São Miguel não é onisciente. Ele não conhece o que está na sua mente. E São Miguel não é onipotente. Onipotente só Deus. Mas há grupos e movimentos passando essa ideia de que São Miguel lê seus pensamentos. Atenção, a teologia não diz que os anjos leem nossos pensamentos. Não se esqueça, São Miguel é criatura, assim como Lúcifer é criatura.
que significa isso? Só vai até onde Deus determina e dali não passa. São Miguel não tem vontade própria. São Miguel não age por conta própria. Ele não arma batalhas com os anjos contra determinada situação. O arcanjo Miguel obedece às ordens de Deus. O arcanjo Miguel está submisso à vontade de Deus, seja lá o que isso for. Mas ao lado disso, essas pessoas estão milionárias, ganhando dinheiro às custas da geografia de São Miguel, sem saber sequer falar sobre ele. Se mandar essas pessoas darem uma palestra, uma pregação sobre os aspectos da ação de São Miguel no mistério da igreja, elas morrem do coração porque não tem informação para isso. É o devocionismo pelo devocionismo, como dizia Teresa d'Ávila, devoções às bobas. No Carmelo de Teresa d'Ávila e São João da Cruz, Santa Teresinha, Santa Elizabeth da Trindade, São Miguel tem um papel muito importante. Ele é o guardião dos Carmelos, também no Carmelo da Antiga Observância e da maioria dos mosteiros. Eu não conheço nenhum mosteiro que não tenha São Miguel por guardião e protetor. Porém, ele faz isso subordinado à vontade de Deus, ele não tem vontade própria. Então, esses grupos e movimentos passam para você a ideia que São Miguel está arregimentando o exército para guerrear aqui em Fortaleza contra Satanás. E agora esse exército inclui criança, né? O exércitozinho. E aí mandam fazer roupas para serem vendidas, mostrando assim um estelionato religioso imperdoável. Melhor seria pregações sobre a índole dos anjos e arcanjos. Melhor seria um congresso sobre a nossa interação com os anjos. Na Bíblia, Deus fala sobre a devoção aos anjos. Na Bíblia, Deus fala sobre a idolatria aos anjos. Então nós devemos venerar os anjos de acordo com os critérios eclesiásticos e teológicos da igreja, para nós não participarmos do número daqueles angiolatras que estão fazendo do arcanjo São Miguel um semideus. Não caia nessa. Conheço pessoas que já se afastaram, graças a Deus. Conheço pessoas que já caíram na conta da mais alta ignorância de quem fala sobre São Miguel, o que vem na cabeça, o que criam na cabeça. As revelações dos santos, sobretudo revelações particulares, elas só são aprovadas quando são aprovadas pela igreja. Santos que ainda estão em processo de canonização, que são servos de Deus, veneráveis, beatos, seus escritos ainda não são de todo aprovados pela igreja. Místicas, não é? Como Maria Valtorta, como, digamos assim, outras que receberam revelações sobre os anjos, Pierina de Michele. É preciso, Consolata Betrone, submeter ao juízo da igreja e não ganhar dinheiro às custas da ignorância do povo que não sabe sequer procurar uma Bíblia, uma passagem bíblica. 90% das pessoas que estão nesses exércitos, que estão nessas devoções, se você perguntar qual o nome dos 12 apóstolos de Jesus, não sabem. Por aí você tira a ignorância religiosa. Então, vamos evitar o fatimatismo, o fatimismo e a angiolatria. Para nós já é difícil a devoção a Maria e aos santos. Já é muito difícil. Já é muito difícil aceitar a onipotência suplicante de Maria. Já é muito difícil aceitar os fenômenos místicos de Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, de Teresa Benedita da Cruz, de Miriam, de Jesus crucificado. Precisamos recorrer à parapsicologia, à psiquiatria. Para nós já é muito difícil aceitar os dogmas sobre a expiação das almas no purgatório,
precisamos de uma devoção e de uma obediência à igreja sem réplica, porque pelo racionalismo não é possível aceitar, né? Como é que Deus cria um lugar de tormento para filhos que Ele ama? Mas a igreja vai explicar o porquê do purgatório e do inferno. O racionalismo não entende, o racionalismo não aceita, né? Nossa Senhora também não é onipresente, não é onisciente e nem é onipotente. Ela é a onipotência suplicante, devoção equilibrada. Maria não é deusa, não é Osíris, não é Diana, não é Iemanjá. Maria não é Pombagira, ela é a mãe do Salvador apenas. E nós devemos amá-la tanto por conta desse título, mas com equilíbrio. A gente escuta, Maria é tudo para mim, está errado. Tudo para mim é Deus, seu Filho unigênito, seu Espírito Santo. Nossa Senhora tem um culto de hiperdulia. Ela está acima de todos os santos e anjos. Mas Maria não pode ser tudo para nós. Tem gente que diz, Nossa Senhora está em todos os lugares. Não. Quem está em todos os lugares é Deus. Isso é uma heresia. Maria está onde Deus permite. Apareceu onde Deus permitiu. Então, um culto assim equilibrado, né? Faz com que nós sejamos católicos bastante úteis à igreja. Idolatria com imagem, idolatria com escapulário, idolatria com medalha milagrosa, idolatria com rosário, idolatria com escapulário verde, com água de Lourdes. A igreja não nos ensina isso. Ela nos ensina o uso piedoso, responsável, catequético, teológico dessas coisas. Tem pessoas que dizem, eu rezo o texto o dia inteiro. Está errado. Você deveria ler a palavra de Deus o dia inteiro, meditar na palavra de Deus o dia inteiro, visitar Jesus no Santíssimo Sacramento. Mas rezar o texto o dia inteiro não há necessidade. Tem pessoas que dizem, todo sábado eu rezo as 1000 Ave-Marias, a não ser que seja expressão de sua devoção, mas a igreja não lhe pede isso. E depois saem dizendo, eu estou morta, eu estou arrasada, essas 1000 Ave-Marias acabam comigo. Do que adianta, meus irmãos? Isso é idolatria, né? Isso é um desnível religioso. Por que os padres não aprovam essas novas comunidades com essas idolatrias, heresias? Porque os padres são teólogos e eles sabem que Maria tem um lugar específico no mistério da salvação e dali não passa. São José tem um lugar específico no mistério da salvação e dali não passa. Os santos têm um lugar específico no mistério pascal de Cristo, dali não passa. Os anjos e arcanjos, querubins e serafins, têm um lugar reservado por Deus e dali não passa. Então, cuidado com essa angiolatria ao redor de São Miguel, porque é só para tirar dinheiro de você para passear na Europa. Então, escute a igreja, escute Dom Gregório, escute o Papa. Nada de exageros. E vou dizer mais, nem a renovação carismática ensina essas coisas. Você não vê a renovação carismática ensinar essa idolatria com a pessoa de São Miguel, de Maria e dos santos. É a doutrina ponderada, é a doutrina de objetividade, é a doutrina útil à nossa fé, promovedora da nossa esperança, sustentáculo da nossa fé e impulsionadora da nossa caridade, mas não é idolatria. Tem pessoas que dizem, eu penso em São Miguel 24 horas, está errado. Eu penso no Frei Pio sem parar, está errado, isso é idolatria. É por isso que daqui a um tempo você se cansa disso e vai ser evangélico, filho de Martinho Lutero, mas não por ter seguido a doutrina da igreja, por ter zombado da doutrina da igreja, errado com a doutrina da igreja. Eu deixo aqui a você um recado de irmão, ame Maria como ela tem e merece ser amada. Ame São José como ele pode e deve ser amado. Ame os santos como eles podem e devem, os anjos e arcanjos. Mas nada de fanatismo, idolatria, esoterismo católico, macumba católica, com a imagem de São Miguel. Eu outro dia frequentei um sítio de uma família, uma imagem de São Miguel de mais de um ano.
de mais de 1 metro, muito bonita por sinal, e mais de 100 velas vermelhas ao redor. E eu tive a coragem de dizer à senhora, a igreja não ensina isso. Não, mas aqui são velas da minha devoção. Sim, mas a senhora poderia ter colocado um círio? A senhora poderia ter colocado velas brancas? Não, mas vermelho é a cor do São Miguel. Não. A senhora apague essas velas, coloque velas brancas, não precisa mais de 100 velas. Basta uma ou duas do lado, uma vela em formato de círio. Quem chega aqui, senhora, tem a impressão que chegou num terreiro de candomblé e de umbanda. E não na casa de uma família católica, porque isso não é ensinado pela igreja. Aqui o meu conselho de amigo e de irmão. Vamos ser católicos como manda a igreja? Como pede a igreja? Você não precisa andar com correntinha no braço que foi consagrada a Maria. Eu conheço um rapaz que usa corrente com cadeado pardo. Que ridículo, né? Você não precisa andar com o rosário enrolado no seu braço como se fosse uma serpente. Você não precisa andar com um crucifixo imenso no centro. Aí quando vai merendar na lanchonete, põe o crucifixo em cima do balcão e vai pegar o lanche. Não faça isso. Isso é modismo, isso passa, escandaliza. E daqui a 10 anos você está achando graça do que você fazia nessas comunidades. Daqui a uns 5 anos você está morrendo de achar graça de ter andado para cima e para baixo de véu e um crucifixo gigante na mão. Você mesmo vai estar debochando de você. Porque isso não é católico, né? Isso não vem do catolicismo. Se foi visto isso na Polônia, foi visto isso na Bélgica, foi visto isso na Itália, não é cultura da Igreja do Brasil. E como disse o Papa, a Igreja é o que é a sua época. Vamos ser católicos como manda a Igreja? Um abraço às orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles, da Casa Mãe na Erolândia, e do nosso novo grupo no Imprensa Food Square. Quero dizer a vocês, eu prefiro ser odiado por essas falsas comunidades, porque sabem que não fazem a minha cabeça e nem me chamam para pregar essas heresias. Eu não abro mão da doutrina da igreja.